Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma noite para iniciarmos mais uma doutrinária da nossa amada Casa Espírita CEF, né? Então, sejam todos bem-vindos. E já vamos fechar nossos olhos para fazermos a prece inicial. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Pai, para iniciarmos mais uma doutrinária. Pedimos encarecidamente que a Tua presença se faça em nossos lares, nos ligando, Senhor, pelas redes de amor e fraternidade que o Senhor nos convida, e que possa, Senhor, tranquilizar os nossos corações e nossas mentes, a fim de que possamos melhor entender os Teus ensinamentos. Muito obrigado e assim seja. Então, meus amigos, a nossa doutrinária de hoje se trata do final do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, O Meu Reino Não É Deste Mundo. É o item 8, uma realeza terrestre, ou uma realeza terrena. Depende da tradução. E esse item especial ele é intitulado como uma instrução dos Espíritos. E é a primeira instrução dos Espíritos dessa obra. E tendo em vista essa condição de certa forma especial, que se passa também um pouco despercebida, vamos analisar da seguinte forma. A doutrina espírita, em si, ela se caracteriza como um conjunto de ensinamentos soberanamente consoladores, certo? São os ensinamentos que são trazidos pelos Espíritos e são pautados na vida de Jesus. Como o próprio Livro dos Espíritos fala, a proposta é rasgar o véu dos mistérios que nos afastam desse reino de Deus, do mundo espiritual, e aproximar mais a criatura do Criador. E de quais formas isso vai se dar na doutrina? Através do estudo das leis divinas, através da prática da caridade, através do entendimento da moral do Cristo e que ele vem nos passar, sim. Mas existe um pilar especial na doutrina espírita que é o estudo e o entendimento e a boa aplicação da mediunidade. A mediunidade, ela sempre existiu. O intercâmbio com os espíritos e as relações espirituais sempre existiram. Porém, agora, com o espiritismo, nós estamos tendo uma oportunidade de melhor compreendermos a fins científicos, teóricos, como de fato funciona essa ferramenta. E isso nos deu, essa ferramenta nos deu uma oportunidade extraordinária de recebermos as instruções e comunicações espirituais carregadas de profundo conhecimento, experiências daqueles que já vieram antes de nós, sabedoria, compreensões e etc. Então, dada a importância da mediunidade na doutrina espírita e das comunicações espirituais, não podemos deixar de citar a divina importância dessa mensagem em específico no Evangelho, porque ela foi escolhida a dedo para ser a primeira instrução dos Espíritos. E o que é que ela vem nos dizer? Então, esse capítulo, como nós já falamos, Alex, Melina e vieram dando toda a explanação desse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, é de fato importante percebermos que ele, na verdade, é uma base para que a gente possa melhor entender os ensinamentos do Evangelho à frente. Ele vem nos dar uma perspectiva, começa pelo ponto de vista e vai ali percorrendo sobre a vida futura, explicando a realeza de Jesus e deságua nessa mensagem. Uma realeza terrena. Essa mensagem foi ditada em 1863 e é trazida por um espírito feminino que fora uma realeza da corte francesa. Ela nos diz o seguinte: sendo uma rainha no mundo, e não apenas uma rainha qualquer, uma rainha da corte francesa naquela época, tendo experimentado todas as regalias e privilégios da realeza, quem melhor do que eu poderia ter sentido o peso da compreensão dessa verdade? O meu reino não é deste mundo. Quem, pois, poderia compreender o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? Pois o que levei comigo na minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada.
E aqui ela cita, meus amigos, que ao chegar do outro lado, do lado espiritual, ao desencarnar, desiludida por não ter sido recebida também como uma realeza do outro lado, ela se sentira humilhada por ver muito acima dela homens que ela considerava pequeninos por não ter nas veias um sangue nobre. Ora, pelas concepções da época, a reação não é equivocada. Porque naquela época os status de realeza, né, da família real em si, acreditava-se que era uma ordem divina, certo? Era uma ordem de Deus, que aquela família em especial tivesse o poder da realeza e tivesse a propriedade de comandar a sociedade da época. Então, era uma importância, era um domínio extraordinário que aquela família tinha. Só que ao chegar do outro lado, os tesouros que realmente importam são outros. A perspectiva é outra. E aí nos dizemos que a nobreza dos laços espirituais se ressignificam, ou seja, elas ganham outro significado, em detrimento das nobreza dos laços consanguíneos, que vão aparentar agora ser meramente carnais. E aí ela nos diz, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. E aí nesse ponto que ela apresenta, ter percebido dois aspectos extremamente importantes. O primeiro, a brevidade da vida terrena em relação à vida espiritual, que é eterna e que de fato pertence a outro reino, que é o reino de Deus, que é o reino que Jesus veio nos convidar. É o primeiro contato que ela tem com a vida no mundo espiritual em contraste com a vida que ela levava no mundo terreno. E que existe essa vida espiritual. E o segundo aspecto, que na verdade o que ela levou para o outro lado foi justamente a bagagem, a mala que ela preencheu dos seus valores morais, a intelectualidade que ela adquiriu, que foram poucos para o que ela poderia ter feito e para o que ela poderia ter cultivado. E o que ela mais cultivou, pelo que ela mesma cita, foram ilusões geradas pelo próprio orgulho e pela vaidade. E aí ela conclui que para se preparar um lugar nesse reino é necessário a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que eu fui, o que você foi, e que posição nós ocupamos. O que se pergunta é o bem que nós fizemos e as lágrimas que nós enxugamos. E ela prossegue dizendo, Jesus, disseste que o seu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar aos céus. E os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida que os conduzem a ele. E aí, nesse ponto, meus amigos, a gente precisa fazer uma análise bastante crítica dessa perspectiva que ela traz, porque a gente precisa contextualizar as condições de realeza que ela se encontrara, diante dessa perspectiva que ela apresenta, sob pena de mal interpretarmos essa relação de sofrimento com elevação, a qual ela se refere. Então, eu pelo menos não consigo nem imaginar a grandiosidade de facilidade, de privilégios e regalias que uma realeza daquela época tinha. A gente tem famílias reais hoje, mas o poder político, o poder econômico, o poder religioso, ele está fragmentado na sociedade, não está restrita a essa família real. Então, se hoje a família real já tem diversas regalias, imagine anteriormente, imagine as condições de facilidade em que eles se encontraram. Então, a condição de sofrimento e caminhos penosos para eles é um pouco diferente do que a gente pode interpretar. E o que é que ela fala? Ela diz uma palavra essencial, a necessidade. Então, pela concepção que ela traz de que é necessário sofrer para chegarmos aos céus, de que não são os degraus do trono ou dos privilégios que nos levam até lá, e que são os caminhos mais penosos que nos conduzem a ele, a gente pode entender o seguinte: o sofrimento ele vai se apresentar como um elemento presente e necessário para a nossa evolução espiritual, mas ele se apresenta em decorrência das nossas escolhas boas ou más da nossa própria existência.
E aí entra a perspectiva dela. Principalmente quando escolhemos a mordomia dos caminhos mais fáceis e mais cômodos. Porque, meus amigos, esses caminhos fáceis e cômodos são justamente aqueles que nos afastam, são os da porta larga, que Jesus vem nos dizer. São os que nos afastam da lei de amor, de justiça e de caridade, pregadas pelo Cristo. Os caminhos de porta larga, os caminhos fáceis, são aqueles caminhos que nós lavamos as nossas mãos. Nós estamos numa condição de conforto. E ali, consciente ou inconscientemente, a gente aplica o mal. A gente faz o mal a outrem para nos colocarmos em uma posição de vantagem, uma posição de privilégios, e ou deixamos de fazer o bem a quem está do nosso lado, que está precisando. Seja uma palavra de conforto, seja uma compreensão, seja até mesmo esmola quando necessária, porque esmola também é importante. Não é a única forma de caridade, mas é importante, porque existem pessoas aí fora que não têm a mínima condição básica de sobrevivência. Então, infelizmente, entre o nosso contexto de provas e expiações, se faz necessária. Então, o caminho penoso a esse caminho que ela se refere é o sinônimo de caminho da renúncia dos valores materiais em prol dos valores espirituais. E que esse sofrimento ele vem surgir da lapidação do nosso espírito ao testarmos e refinarmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, a nossa paciência. E não pelo simples fato de sofrermos por sofrer, ou por estarmos sofrendo por uma determinação divina. Existem concepções que acreditam que justamente é o sofrimento por si só que vai te levar à salvação. Mas onde está um Deus soberanamente justo e bom que determina almas, sim, determina almas a um sofrimento eterno. Então, o Espiritismo vem nos elucidar de que somos nós os responsáveis pelas nossas felicidades, pelas nossas aflições, através do nosso livre-arbítrio, né? Então, nós precisamos nos ater a essa perspectiva. E ela continua: os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Veja como isso é forte. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Por mais que a gente queira discordar, de certa forma, eu particularmente me sinto encurralado diante dessa ideia, porque a gente está ali planejando, buscando, não, adquirir esse apartamento, adquirir essa casa, adquirir esse carro. Só que a gente não faz esses planejamentos considerando a possibilidade que a gente pode partir amanhã, ou a qualquer momento. Então, o problema é de darmos a grande importância a essa busca pelos bens materiais e simplesmente jogarmos para cima e não fazemos nada pelo nosso crescimento espiritual. E aí vem uma perspectiva bastante pesada que a gente pode analisar da seguinte forma: duas perspectivas. A primeira, nesse momento, a gente está 100% pronto e 100% desapegado para desencarnarmos, para irmos para o outro lado e deixarmos tudo o que viemos batalhando nossa vida inteira para deixar para trás? Nossos bens, nossa casa, o cargo, a esposa, o esposo, os seus filhos e suas filhas, os seus familiares. Você está realmente pronto para deixar tudo para trás hoje ou amanhã? Isso pode acontecer. E a gente desconsidera isso. A sua mala está pronta para ir? É uma perspectiva um pouco pesada, porque dá uma ênfase à situação, à questão da morte como fim. E uma segunda perspectiva que nos apresenta da seguinte forma: você é um espírito imortal. E essa encarnação, ela é como um estágio rico em experiências valiosas para o seu aprimoramento e para contribuir, e para que você possa contribuir com o meio ali que você se encontra. Você vem para o mundo apenas com seus valores espirituais. Você tem uma mala. Essa mala que você carrega está contida todos os valores espirituais que você vem angariando durante suas existências. Essa mala é sua. Ela faz parte de você. E quando você encarna, você recebe uma outra mala que lhe é emprestada, ela não é sua, com bens e valores terrenos ali inerentes.
E a tua missão é pegar essa mala, bem utilizá-la para você e para a sociedade que está ali, que você está inserido, seja a sua família, seu ambiente profissional, enfim. Mas você vai desenvolver essa mala e deixá-la como legado, porque da mesma forma que lhe foi emprestado, você vai deixar para que retorne, para que você possa retornar ao seu plano de origem, que é a pátria espiritual. E essa mala fica. Você volta para o plano com mais valores e mais aprendizados com sua outra mala que era sua, com mais aprendizados que você jamais teve. E lá você vai reencontrar todos aqueles que, não que morreram, porque a morte não existe nessa perspectiva. Você reencontra todos aqueles que finalizaram o mesmo ciclo que você vai finalizar, seja hoje, seja amanhã, seja qualquer dia que vier. E que posteriormente você vai reencontrar também todos aqueles que irão finalizar o mesmo ciclo que você finalizou. A vida é um ciclo. E a vida que é um ciclo é a vida imortal. A vida no plano terrestre ela é passageira e efêmera. Mas essa vida que nós falamos, a vida que Jesus fala, a vida que é tratada nesse aspecto do Evangelho, nesse capítulo, é a vida do reino de Deus. É a vida verdadeira, é a vida do Espírito que é imortal. Então, meus amigos, essa perspectiva é um ponto crítico, é um ponto extremamente importante para que a gente possa entender melhor as bem-aventuranças, entender melhor os ensinamentos do Cristo, para que a gente possa assimilar aquilo que ele vem falar, e não só assimilar, o mais importante é integrar com a nossa vida. Porque a gente tem essa dificuldade. A gente olha as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Poxa, como eu sou bem-aventurado sendo aflito? Como eu posso ser um bem-aventurado se eu sou infeliz? Como eu posso aplicar valores se no meu contexto profissional, no meu contexto familiar, existem variáveis, existem situações complicadas e únicas, e a gente acaba não conseguindo integrar. A gente vê a lógica por detrás do ensinamento, mas a gente não consegue aplicar tecnicamente aquilo em nossas vidas. Mas tudo começa pela perspectiva que a gente encara a nossa vida e encara os ensinamentos. Porque, de fato, se a gente olha o Evangelho da mesma forma que a gente olha o mundo, inevitavelmente a gente se pergunta qual a necessidade da gente fazer isso. Por que eu vou me esforçar tanto para aplicar conceitos tão complexos ao meu contexto, se no mundo veio prosperar tanta maldade, tanta gente fazendo coisas ruins, tanto desequilíbrio, tanta ferocidade? Porque eu vou me dispor, porque eu vou dispor tanta energia, vou me evidenciar, acabar estando numa situação de certa forma complexa, se tanta gente prospera não fazendo isso ou fazendo muito pior. Só que, meus amigos, é o seguinte, essa perspectiva que é terrena, ela desconsidera os bastidores morais e espirituais. Então, são pessoas que pelo conceito do mundo estão ganhando, mas pela ótica espiritual estão se perdendo. E o que é que pesa mais? Então a raia continua. No mundo espiritual, as ilusões caem por terra. E logo os homens se apercebem que conquistaram apenas sombras, quando desprezavam os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que eles aproveitariam na morada celeste e que eles podiam abrir as portas dessa morada. O que ela está dizendo é o seguinte, não é que você tem que largar essa mala para lá, essa mala terrena, essa mala que você recebeu, que você teria uma missão de desenvolver também, para usá-la como ferramenta para poder se desenvolver. Não é que você tem que largar ela de mão e cuidar só da sua evolução espiritual, só fazer a caridade e sair cantando e cantarolando por aí. Não. A proposta é que você cuide dessa mala que você recebeu, mas que você não apenas cuide dela. Não dê a devida importância aos seus bens terrenos, busque se desenvolver, mas não deixe de lado os seus valores espirituais, não deixe de se fazer trabalho na caridade, não deixe de angariar conhecimentos acerca da tua evolução, do teu espírito, de autoconhecimento e de lidar com o outro, de bem lidar com o outro. Como a gente se encontra em condições que a gente não consegue nem mesmo se relacionar com outra pessoa.
em nosso ambiente familiar, seja em qualquer contexto, profissional, enfim. Então, a gente precisa desenvolver-nos para que a gente possa aprender a viver nesse sentido. E aí, uma contextualização que Haroldo Dutra faz nesse segmento, porque ele faz interessantes estudos acerca do Evangelho, da obra em si, não só os temas específicos, mas da obra como um todo. Ele diz o seguinte: os bens que eu tenho e o cargo que eu ocupo, onde eu moro, o tamanho da minha altura, o tamanho da minha cintura, até se eu estou mais ou menos encarnado, tudo isso se perde, tamanha a importância que eu dar. Porque o Evangelho ele não vem falar ou doutrinar o Haroldo, já que o Haroldo é simplesmente uma personalidade, é uma encarnação. O Evangelho ele não vem falar para aquele ser em específico que está encarnado, ele vem falar para o espírito imortal. Ele não tem um objetivo direto de falar sobre o nosso contexto atual. Então, aqui a gente tem que fazer uma análise bem minuciosa sobre o objetivo direto. Perceba, o objetivo direto do Evangelho não é falar sobre o nosso contexto atual, é nos elucidar acerca do nosso contexto eterno. E bem compreendendo o nosso contexto eterno, a gente pode melhor entender o nosso contexto atual, a nossa situação presente. Então, a perspectiva que o Evangelho nos traz é nos colocar num quadro mais amplo da vida, que vai transcender essa linha do tempo e as questões materiais. Só que para a gente chegar nessa perspectiva, ter a sensibilidade e a percepção para desenvolvermos esse ponto de vista, para que a gente possa ver o contexto de que somos espíritos imortais encarnados e não somos corpos que detêm o espírito. Somos espíritos experienciando um de muitos estágios necessários para o nosso avanço espiritual. E finalmente, no último parágrafo, a rainha conclui a sua comunicação com um apelo: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Não o esqueçais. A partir desse ponto, você vai ver diversos ensinamentos, diversos pontos de vista. Não esquece aquilo que eu estou te falando aqui. Não esquece essa perspectiva que eu estou trazendo aqui. E que esse capítulo tem de tamanha importância. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Só essas 3 linhas, esse parágrafo, ele resume um dos maiores propósitos da doutrina espírita, que é ser o Consolador prometido. É de consolar as almas aflitas e elucidar a humanidade acerca do mundo espiritual, acerca da conexão que nós podemos desenvolver com o Altíssimo, sem qualquer necessidade de qualquer intermediário. É ter os olhos de Jesus, é ter os olhos que veem naquela pedra bruta, o cristal a ser lapidado, aquele mármore, naquela pedra de mármore, a escultura pronta. Piedade para aqueles que não ganharam o reino dos céus, né? E o que melhor que a vida de Jesus para nos dar um exemplo sobre essa consolação da humanidade, né? Para quem é que Jesus veio? Por onde que ele andava? Para quem ele falava? E aí, numa obra Contos e Apólogos, psicografado por Chico Xavier, é narrado um texto maravilhoso que é o Caminho do Amor, que narra um encontro bem interessante de Jesus, que é da seguinte forma: em Jerusalém, nos arredores do templo, havia uma bela senhora, e certa feita passava por ali um nazareno, um jovem nazareno. E quando essa senhora o vê, ela é arrebatada por uma onda de simpatia completamente inexplicável. Ela não consegue entender o que vê naquele homem, naquele jovem, mas existe uma ligação muito forte que a aproxima e a impele a ir até ele. Ela arruma uma túnica, bota um sorriso no rosto e vai falar com ele. E de jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes.
Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Ou seja, ela era uma mulher de poder aquisitivo na época. Ela deixa isso claro. Mas, para surpresa dela, ele se mantém completamente inexpressivo. E aí ela aponta uma extensa vila cercada de flores e continua com os convites. Em minha primavera juvenil, encontro um prazer que representa a coroa da vida, e que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romance amorosa não possui o mel de meus lábios. Vem e vê. Dar-te leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida, e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo, e ouvirás, feliz, as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho ao meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Ela coloca na mesa, aqui literalmente, tudo que ela pode oferecer a ele. Tudo que ela pode naquele momento oferecer a ele. E o Nazareno continua em um estado assim de completamente mudez, para a surpresa dela. Ela para uns instantes e volta a insistir. Ela não volta de maneira impaciente, ela simplesmente insiste. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de aflição que me complete a vida. Atende-me, não virás? E ele simplesmente responde, diante da insistência dela. Agora não, depois, no entanto, quem sabe. E depois de 2 anos, aquele Nazareno, ele se tornara conhecido como o homem que levantava paralíticos, era Jesus. E certa feita, uma venerável anciã pediu-lhe socorro para uma infeliz criatura que se encontrava em sofrimento. Ao segui-la, parando no pardieiro denegrido, estava ali um corpo denegrido, chagado, exalava um gemido angustioso. Era ali a disputada mercadora de aromas que se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. A lepra já corroía-lhe por completo, e ninguém se ousava se aproximar. O Cristo, então, estende-lhe os braços tocados por intraduzível ternura, e é nesse momento que há vir dele de convidá-la. Ele disse, vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Ela atende a um certo recuo, mas percebe que é o mestre ali, e o reconhece com dificuldade, mas pelo porte e expressão sublime, ela consegue o reconhecer. E em voz dolorida e vacilante ela pergunta, tu, o Messias Nazareno, que viestes fazer agora junto de mulher tão miserável quanto eu? E o mestre responde replicando, agora venho satisfazer-te os apelos. Descubro em teus olhos diferentes chamas, e assim procedo por amar-te. Então, meus amigos, que nós possamos perceber essa chama viva que brilha dentro de cada um de nós, essa chama que é divina e que é nossa propriedade crística e que é nosso bem mais precioso, é o que de fato nos pertence, e que a matéria e toda essa sua propriedade ela é transitória, mas que os valores espirituais, tudo que a gente faz acerca do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual vai se estender por toda a eternidade. E acredito que essa seja a mensagem principal que esse capítulo nos traz, e que essa mensagem também especial pela experiência dessa realeza vem nos elucidar. Então, chegamos ao fim. Espero que os conhecimentos tenham sido claros, as ideias tenham sido claras, e qualquer dúvida estamos à disposição. E vamos fechar os olhos então, fazer a prece final. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Pai, finalizando mais uma doutrinária. Que as tuas bênçãos e teu amor, Senhor, resplandeçam em nosso ser, e que nós possamos estar cada vez mais próximos de compreender os teus desígnios divinos para nossas vidas e a tua proposta de amor e fraternidade, Senhor, para a humanidade. Que tenhamos uma semana abençoada, rica e próspera, de diversas oportunidades de crescimento e aprendizado. Muito obrigado e até a próxima.